Esse evangelho é, por incrível que pareça, cheio de suco, cheio de lições, se bem que é um evangelho curto. Ele tem praticamente 5 versículos. Em 5 versículos nós tiramos verdadeiras maravilhas daí de dentro, porque diz respeito a uma doença terrível. A lepra, como nós sabemos, é uma enfermidade trágica. Quando ela chega a seu clímax, ela destroça completamente a fisionomia da pessoa. Às vezes certas partes do corpo que apodrecem mesmo e caem. E ela, portanto, é uma enfermidade grave, uma enfermidade cruel. E nesses tempos em que nós estamos encaixados nesse tempo do Evangelho, ela era uma doença que remédio tinha, não tinha remédio nenhum, e nem havia hospital para um enfermo de lepra. E ela trazia como consequência uma série de pústulas, uma série de manchas também, e líquidos purulentos correndo pelo corpo. E às vezes acontecia de a pessoa ir dormir à noite e pegar no sono, mas quando acordava de manhã, levantava-se e via sua orelha no travesseiro, porque tinha caído a orelha durante a noite. E partes da face às vezes também caíam, as narinas deixando um buraco horrível na face. E as pessoas eram obrigadas até a cobrir a face para poder se deslocar de um lado para outro, para não causar espanto, porque é tremenda. Remédios humanos. Que remédios humanos tinha? Nenhum chá de erva, não havia nada que pudesse aliviar-se que era a lepra. Era, portanto, repugnante em grau extremo, porque câncer é uma doença terrível, mas ele se desenvolve nos órgãos internos do corpo. A lepra não, a lepra pega as partes externas e deforma completamente a pessoa. Ademais, ela é contagiosa, altamente contagiosa, e portanto era preciso ter toda espécie de cuidado com o leproso, e por isso a lei de Moisés proibia que os leprosos tivessem contato com as pessoas comuns e correntes, e aqueles que tivessem tido um contato qualquer com um leproso, este adquiria o que se chamava naquele tempo uma impureza legal. Ele tinha que passar por não sei quantas abluções, etc, etc. E se ele se curasse por um milagre qualquer, por um efeito até natural, ele era obrigado a se apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote iria fazer um exame. Depois de feito o exame e de inteiramente oficializado, aí só com um ato solene da parte do sacerdote, com uma carta do sacerdote, escrito em livro da própria sinagoga, é que ele ficava livre de poder tomar contato com as pessoas. Portanto, a lepra é algo de inimaginavelmente terrível, terrível. E para aqueles tempos, sobretudo, este leproso se arrisca de se aproximar de Nosso Senhor, coisa que ele não podia ter feito. Ele se arrisca e, como nós vimos no Evangelho, obtém a cura. Mas antes de nós analisarmos o Evangelho, vamos falar da lepra que pode nos atingir a qualquer momento. Nós temos uma lepra que é pior do que essa lepra deste pobre coitado do Evangelho. Esse pobre coitado do Evangelho tinha uma lepra física, e a lepra física traz esses inconvenientes todos, como eu resumia. Ou seja, ela é grave e cruel, ela é rebelde, ela é repugnante, ela é contagiosa, ela
produz um isolamento social, porque ainda hoje uma pessoa leprosa é retirada para tratamento em lugares adequados, isolados. Mas a lepra da alma é pior do que essa, porque essa ainda a pessoa vê, ela se dá conta de que está leprosa, os outros também percebem de que ele está leproso ou ela está leprosa, e com isso tomam todos os cuidados. Há uma lepra que a pessoa pode adquirir e julgar que não tem graves consequências. Essa lepra se chama pecado. Claro está que essa imagem da lepra que aparece no Evangelho de hoje é uma imagem do pecado mortal. E alguém diria, ainda bem que eu vivo só transitando pelo pecado venial, porque tem horror ao pecado mortal. Sim. Quem comete pecado venial deliberadamente e sem um cuidado, sem uma insistência para que estes pecados veniais desapareçam, sem desejo de perfeição, prepara a lepra da alma pelo pecado mortal. Será uma vaidade mal combatida, então é aquele delírio de se olhar no espelho, ou então é aquele delírio de se julgar um homem com muita força, com muita personalidade, com muito pulso, que domina, que manda, que faz, que mexe, que é empreendedor. Essas vaidades mal combatidas preparam, mais dia, menos dia, uma queda mortal e, portanto, uma lepra. O pecado mortal é lepra da alma. E a lepra da alma é muito pior do que a lepra do corpo. A lepra do corpo, por pior que ela seja, se a pessoa recebe com resignação, com disposição de sofrer pelos seus pecados, ou então de se oferecer como vítima, ou para reparar certa situação, ou para obter graças para estes e aqueles objetivos da igreja. A lepra pode ser um meio de oração e um meio de salvação, mas a lepra pecado não serve para nada. A lepra pecado é terrível, porque os estragos que ela produz são muito maiores do que os estragos da lepra física. Bossuet diz isso, de que a lepra da alma, o pecado, é uma doença também cruel, porque mata na alma a vida sobrenatural. A pessoa perde a sua vida sobrenatural, porque quando somos batizados, há uma infusão de fé, esperança, caridade, justiça, fortaleza, prudência, temperança e 54 outras virtudes que elenca São Tomás com um objetivo meramente exemplificativo. É um cortejo enorme de virtudes que entram na alma, os dons do Espírito Santo. Mas mais do que tudo isso, a alma passa a receber uma vida que é a própria vida de Deus. E, portanto, essa vida sobrenatural penetra na alma da pessoa e qualifica a pessoa como filha de Deus. Ela passa a ser filha de Deus, ele passa a ser filho de Deus. E quando ela toma esse contágio com a lepra, que é o pecado, tudo isso ela perde. Mas não é só essa vida que ela perde a vida dos méritos. Todos os méritos de toda a vida dela, ela perde. Tudo é perdido. Portanto, a lepra faz com que a pessoa adquira um estado de morte, essa lepra do pecado. Mas não há remédio humano para esta lepra, como não existe remédio humano para a lepra, para o mal de Hansen. Este mal, que é o mal do pecado, por mais que a pessoa queira reparar por seus esforços, por mais que a pessoa queira oferecer um sacrifício qualquer, irreparável, não é reparável, porque não há remédio humano que cure. Ela é repugnante também, essa lepra da alma, porque
ela causa verdadeiros horrores na alma. Ela deixa a alma enfeiada e deixa a alma repugnante aos anjos, repugnante aos bem-aventurados, repugnante ao próprio Deus. E não é só a alma. Nós devemos considerar que a alma é a forma do corpo, de maneira que se a alma perde esses dons sobrenaturais, se perde as virtudes, se perde as graças, essa alma vai influenciar o seu corpo, e o seu corpo vai ficar com marcas tais que quem tem experiência sobrenatural, não é experiência da vida, experiência sobrenatural, bate os olhos e percebe as feiuras da alma. Às vezes, certos confessores com dons místicos comentam que no confessionário se sentiam sufocados, porque quando aparecia alguém cheio de pecado mortal, sentiam um mau cheiro horroroso, a ponto de se sentirem mal à morte, tão horrível, tão mau odor, o mau odor que saía dessas pessoas em estado de pecado mortal. Portanto, é repugnante para a alma, é repugnante de alma e é repugnante de corpo. Essa repugnância atinge também o corpo. E acaba, por essa repugnância, acaba diminuindo a luz da razão. A pessoa que abraça um pecado mortal, imagine uma sequência de pecados mortais, então, um pecado mortal, ela tem a luz da razão diminuída, ela fica menos inteligente, o pecado emburrece, a vontade fica enfraquecida, a própria saúde corporal sofre um abalo. Não se deve ser exagerado a ponto de dizer que todas as doenças têm origem em pecados mortais, não é isso, mas o pecado mortal produz abalo na própria saúde, abala a fama, muitas vezes social, e nem se fale da fama sobrenatural, e portanto ela é repugnante, esta lepra espiritual, mas ela é contagiosa, porque aquele que abraça um pecado mortal e que abraça sobretudo uma via de pecado, ele sente o dinamismo do mal. O mal é dinâmico e ele sente desejo, sente impulso, sente estímulo de estar falando com outros e de estimular a outros a isto ou aquilo. Ele perde o senso do bem e do mal, altera-se o senso dele, fica alterado, e ele vai usar das suas habilidades para levar outros ao pecado também. E portanto é contagiosa essa doença que se chama lepra espiritual, e transforma portanto nossa alma num verdadeiro cadáver, porque toda a beleza que a graça tinha posto na alma vai-se embora, desaparece de um só ato. Um pecado mortal traz essa lepra para a alma e estabelece a morte de toda a vida sobrenatural. E evidentemente que muda inclusive o próprio aspecto fisionômico da pessoa, o olhar da pessoa, o porte da pessoa, a disposição de alma que transparece nas atitudes da pessoa. Tudo isto muda. Às vezes nós encontramos pessoas que adquirem uma doença e que são provadas pela doença, e nessa provação bem aceita com virtude, essa provação, dada a resignação e dado o espírito sobrenatural com que a pessoa aceita a doença, dá um imponderável à fisionomia da pessoa que encanta, que atrai, que eleva. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua tuberculose, ela parecia anjo no meio de toda a enfermidade dela, mas essa enfermidade que se chama lepra da alma
acaba sendo um espelho dos vícios que a pessoa adquire por causa dessa lepra. E, portanto, a sua fisionomia muda também. Pior de tudo é que a lepra espiritual, o pecado, corta as comunicações com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um decreto de separação com a sociedade celeste. É um decreto de separação com os bem-aventurados. É um decreto de separação com os anjos. É um decreto de separação com a vida futura. Este é o efeito de uma lepra espiritual. E a gente que diz, bom, eu reconheço essa lepra terrível, mas sabe o que acontece? Eu não vou procurar um sacerdote para me confessar de jeito nenhum, porque eu me confesso com Deus. Não tem outra saída. A saída é fazer o que fez este leproso. É procurar nosso Senhor Jesus Cristo e procurá-lo no confessionário. Não tem por onde. Não tem por onde. É o único que pode curar a Nosso Senhor. Quem cura a lepra espiritual é Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele cura através da absolvição sacramental, no sacramento da reconciliação, no sacramento da confissão. Não há outro meio. E esta lepra espiritual tem, portanto, uma mancha legal que, tal qual se dava no Antigo Testamento, é preciso que o leproso espiritual procure um sacerdote. E é pelo sacramento que vai receber novamente a graça de Deus. Então, este leproso do Evangelho nos dá esse exemplo hoje. Agora, como é que deve procurar a cura da lepra espiritual? Tal qual fez este leproso. Este leproso, como nos está dito no Evangelho hoje, vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, porque ele se encontra com um leproso no caminho. Ele cai aos pés de Nosso Senhor. Pela lei, ele era obrigado a estar a uma distância considerável de qualquer pessoa. Ele ultrapassa essa lei porque ele está cheio de fé, cheio de confiança, cheio de humildade e cheio de desejo de receber essa cura de Nosso Senhor. Então ele ultrapassa e se cai aos pés de Nosso Senhor e diz: Senhor, se queres. Olha a humildade dele. Ele não impõe, ele faz um ato de fé. Eu creio que vós tendes poder, eu creio que vós sois Deus, eu creio na vossa divindade, mas se queres, tu tens o poder de me purificar, porque a cura da lepra se chamava purificação. E Nosso Senhor então rompe a lei também. Ele passa por cima da lei e estende a mão e toca no leproso. Ele não podia fazer isso segundo a lei de Moisés. Ele toca no leproso. E não só ele não adquire nada da lepra, como ele diz: eu quero. Fica curado, purificado. Imediatamente a lepra o deixou. É assim que nós devemos fazer, com esta confiança plena, com esta fé profunda. A fé é indispensável para a nossa cura de qualquer lepra e de qualquer mancha de pecado venial, de qualquer crise, de qualquer problema. A fé é para nós fundamentalíssima, é uma virtude sem a qual nós não nos movemos suficientemente para alcançar o que queremos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.